Olá, bem-vindos a um Resenhas IDEMP. Resenhas IDEMP é a nossa conversa, nosso bate-papo descontraído com os nossos professores, onde a gente fala sobre assuntos diversos da área de mercado. E hoje eu tenho a honra e o prazer de ter uma amiga, a professora Beth Valeriano, professora do IDEMP já há muitos anos, e que é uma especialista em pessoas. Toda a área dela, ainda que ela tenha sido formada em letras lá, um tempinho atrás, mas depois toda a carreira dela foi para desenvolvimento de pessoas, um lado de inovação, um lado de criatividade, um lado de gestão de inteligência, e ela vai falar com a gente sobre diversos assuntos que envolvem, né, algo tão importante para as empresas públicas e privadas, que são pessoas, né? Só para a gente lembrar, né? Empresas não são feitas de mesas, cadeiras, sistemas, empresas são feitas de gente. E como empresas são feitas de gente, nada melhor do que falar com a Beth, que entende muito de gente. Beth, muito bem-vinda ao Resenhas IDEMP. Ok. Obrigada pelo convite aí, pela oportunidade, né? Legal. Então, a gente vai começar a falar sobre como que a gente lida para as organizações trabalharem melhor com seus colaboradores. Quando a gente estuda motivação, a primeira coisa que a gente aprende é que a motivação ela é auto. E até quando eu falo em um curso de desenvolvimento pessoal, que eu chamava automotivação, eu parei de falar, porque a motivação já é auto. Então, assim, a empresa ela não consegue motivar as pessoas se motivam. O que a empresa e os gestores precisam fazer? É descobrir como as pessoas se motivam. E há uma diferença também, porque as pessoas se motivam por coisas diferentes. Então, essa observação das características das pessoas, do perfil das pessoas, isso é muito importante, porque você vai saber exatamente o que estimula uma pessoa. Então, assim, os modernos livros de motivação, eles falam que você impulsiona a motivação da pessoa, descobrindo qual é a forma que ela se motiva. E é diferente. Por exemplo, eu me motivo muito com coisas novas que eu tenho que estudar, assuntos novos que eu tenho que estudar. Alguma outra pessoa pode se motivar com alguma coisa que ela tenha que organizar, categorizar. Então, essa observação dos líderes é importante e as empresas elas têm que começar a observar isso até na seleção. Isso tem a ver com o perfil das pessoas. Na hora que eu estou, por exemplo, em atendimento a cliente, há pessoas que não gostam de servir, de ajudar, de resolver as pessoas, de estar atendendo pessoas. Você tem uma frase velha que eu acho horrível que diz: quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. Eu detesto essa frase. Isso fala, uma pessoa que fala isso, ela não pode trabalhar em atendimento a cliente, porque atendimento a cliente é você estar com pessoas e resolvendo os problemas das pessoas o tempo todo. Então, essa coisa do perfil mesmo, né? Então, a motivação vem por aí. E aí, a minha pergunta essa paciência, essa tolerância, entrando agora dentro do lado da competência, ela pode ser trabalhada? Pode sim. Claro que tem algumas pessoas que já têm isso de nascença, né? Eu sou uma. Meu apelido na infância, das minhas primas, meus irmãos, é sangue de barata, né? Mosca morta. Eu adoro. Esse é um grande diferencial, porque eu não sou hipertensa, a família toda é de hipertensa, eu não sou. Mas pode desenvolver. E eu conheço pessoas que desenvolveram isso brilhantemente. Até voltando à pergunta anterior que você falou da motivação, que é do perfil, as próprias pessoas falham quando elas buscam trabalhos que não têm nada a ver com ela. O autoconhecimento ele é muito importante. Na hora que eu vou buscar um trabalho, eu não gosto, não tenho paciência para estar ajudando pessoas, eu não vou buscar um trabalho de atendimento. Porque as pessoas vão procurar emprego assim, é porque eu preciso muito trabalhar, eu quero qualquer coisa. Não dá para ir com essa mentalidade de eu quero qualquer coisa porque eu preciso trabalhar, porque eu não vou me adaptar. Interessante isso, né? Eu desde jovenzinha, isso era muito fácil para mim, né? De identificar o que eu gosto ou não gosto. Mas eu trabalhei na Rede Otom, eu fui gerente de seleção e treinamento. Eu sou muito metódica, eu sou muito organizada, eu sou muito analítica. Aí meu chefe, meu diretor falou: Beth, você tem o maior perfil para governança.
você ser uma governanta, ganha bem, tarará, eu não quero ficar 7 dias no hotel, eu não quero ter uma folga por semana, eu não quero gerenciar 150 pessoas, eu não quero esse negócio, não. Me deixa aqui no desenvolvimento pessoal, pelo amor de Deus. Eu tinha certeza que não combinava comigo aquele perfil, porque eu sou introvertida, e a governanta ela tem que ter um perfil alt, tem que estar fora. O fato de eu ser organizada e metódica não quer dizer que eu vou ser uma boa governanta. Né? E você agora falou uma coisa super interessante, né, de quem, obviamente, lida com autoconhecimento, né? Você falou que você é introvertida, né? Muita gente confunde introversão com timidez, né? Timidez. Timidez tem muito a ver com, na minha opinião, assim, não sou psicólogo, com autoestima, Insegurança, né? Insegurança. segurança, né? E que a nossa essência é a gente nasce introvertidos ou extrovertidos. Eu tenho uma natureza extrovertido, para fora. Mas você pode ser introvertido como você e ser uma excepcional comunicadora, né? Você sabia que Facilitadora. o Obama é introvertido? O Obama é introvertido, é considerado um dos melhores oradores do mundo. Tem um livro chamado Poder dos Quietos, que ela fala das vantagens do introvertido. Ele é concentrado, ele é focado, ele é reflexivo. Geralmente são excelentes oradores, porque eles se preparam muito para fazer as coisas, né? Eles têm foco. Então, eu vivo num mundo de extrovertidos, de amigos e familiares, né? E eu me sentia muito em desvantagem com as pessoas. O dia que eu li esse livro, abriu a minha mente. Eu comecei a Foi me achar libertador. assim, a última bolacha do pacote, né? Comecei a me sentir importante. Isso é uma coisa interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam presas a auto-estereótipos, né? E elas compram características achando que elas são, eu sou assim, né? Puxa, Eu e nasci agora? assim e vou Às morrer vezes, assim, né? né? E aí ela você nascer assim, eu realmente acho que nós, Roberta, né? Nasce, Eu acho que nasce, nós somos, nasce, né? Tem nasce. um título de filme que eu nunca via, que é A gente é aquilo para aquilo que nasce. E eu particularmente acredito que a gente nasce com Também acho, também acho. potenciais, dons, etc. Mas todos eles podem ser trabalhados, né? Como que as empresas, e aí mais ainda, como que os colaboradores, na sua opinião, que lidam com... Porque muita gente a gente fala de atendimento e a gente sempre pensa no atendimento ao público. Só que a gente tem que lembrar que as empresas, né, feitas de mesas, cadeiras e sistemas são feitas, na verdade, de pessoas. E que você lida com pessoas na sua organização. Então, você atende, você é atendido e você atende o tempo todo. Como é que é Sim. isso? Me fala É um muito pouquinho. bom, muito Como que bom. você lida com a questão da Esse liderança? é o famoso atendimento ao cliente interno, né? Que algumas empresas estão trabalhando muito isso. Pelo próprio IDEMP, eu já fui chamada para dar curso de atendimento interno para a área de RH, para a área de TI. Já treinei muita gente de TI. Já treinei áreas assim enormes pelo atendimento interno. Há empresas, inclusive, que têm uma avaliação do atendimento interno. As pessoas elas vão avaliar. Por exemplo, eu treinei muitas pessoas do BNDES, da área de TI. Eles iam fazer os cursos abertos do IDEMP. E eu achava muito interessante, muito rico a experiência deles, porque a gestora deles ela tinha uma exigência que eles marcavam reunião com a área cliente, eles tinham que chegar antes, eles não poderiam se atrasar, eles tinham que dar o exemplo. Podia ser que uma outra pessoa se atrasasse, menos eles, jamais eles poderiam se atrasar, né? E outras coisas mais, né? Às vezes há uma certa arrogância da área da TI, né? De achar que o cliente é burro, que não entende. Então, eu tenho trabalhado muito isso nas empresas, o atendimento ao cliente interno. E uma coisa também importante, não há uma diferença do atendimento ao serviço público para o atendimento à empresa privada, até o atendimento ao cliente externo, porque o cliente ele tem referencial. Se ele já foi bem atendido alguma vez, em qualquer lugar que ele for, aquele é o patamar dele. Então, ele quer dali para cima, ele só quer dali para cima. Então, eu fui a um banco, fui bem atendido. Quando eu entro na UPA, eu quero ser bem atendido. O meu referencial é que eu tive no banco. Aí eu fui no laboratório fazer exame de sangue, foi muito bem atendido. Quando eu vou lá na prefeitura,
eu vou naquele patamar. A Disney tem uma frase que ela fala assim: concorrente é qualquer empresa com a qual o cliente o compara. O cliente não compara a gente com segmentos, ele compara atendimento com atendimento, não importa o segmento. Então, nesse caso, né, nos nossos cursos de atendimento, nos nossos cursos de competência, né, a importância das empresas qualificarem o atendimento interno. Porque se você tem uma boa referência interna, naturalmente você já sobe a barra para atender para fora. Mas se você internamente é mal atendido, você naturalmente enxerga que aquele grau de atendimento interno deve ser o espelho do atendimento externo. E aí gera uma lacuna, né, entre o que você deveria ser e não. Tem um autor que eu estudo, que é o Carl Albrecht, que ele é sobre serviços. Ele fala assim: se você não está atendendo o cliente interno, é bom que você esteja atendendo bem alguém que esteja, né? Então ele fala que o atendimento ao cliente interno tem um impacto no cliente externo. Então, eu atendo o cliente externo, e aí eu vou no RH, eu não sou bem atendida. Eu vou para o meu posto de trabalho ali mal-humorada, chateada, aborrecida. E aquilo reflete no cliente externo. É uma cadeia. Tá? Então, assim, embora eu não esteja de cara com o cliente externo, eu estou atendendo alguém que está atendendo ao cliente externo. Então, de uma certa forma, o atendimento ele tem a ver com a cultura da organização e a maneira pela qual a organização se organiza. Sim. E aí, eu queria trazer um aspecto que normalmente a área comercial e a área de atendimento sempre sofre, né? Hoje, praticamente todo mundo faz NPS, né? NPS é o Net Promoter Score, que é uma métrica muito inteligente, onde você recomenda, né, se aquele atendimento, aquele produto, aquele serviço te atendeu, e ao invés de você dizer se você ficou satisfeito ou não, você fala sobre recomendação, já que o autor diz que, o Vileras diz que quando você recomenda a um terceiro, a sua carga de responsabilidade é maior e a gente tende a ser mais verdadeiro nessa resposta do que quando a gente fala de si próprio. E eu concordo. Mas eu queria que você trouxesse um outro aspecto que tem a ver com atendimento, que é a questão do feedback. Como que o gestor deve trabalhar o feedback para a área de atendimento? Como é que funciona isso? Não só para o atendimento, mas em geral, né? Como é que é? Feedback, tem essa coisa, né? É uma crítica construtiva, não é só uma opinião, mas é difícil, né? Como é que é isso? A história do feedback, eu percebo que já está melhorando. Eu já percebo, assim, de uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, isso era mais complicado. Eu já percebo um movimento nas empresas de dar treinamento, de falar sobre isso, já está melhor. Mas ainda é um problema. A gente tem dois problemas no feedback. Primeiro, os líderes que têm dificuldade de fazer crítica, eu me incluo nessa categoria, que eu quero ser amada, né? Quero ser gentil com as pessoas, aí tem a maior dificuldade de fazer uma crítica, esse é um problema. E tem muitos líderes nas empresas assim. Eu acho que esse é o número maior hoje, tá? E aí tem um outro grupo que diz fazer bem feito não é mais que obrigação, não tem que falar nada, ele tem que ter simancol. Eu tenho ouvido isso muito dentro do treinamento, eu até achei um conhecimento de dois pesquisadores chamados Dunning Kahneman, né? Dunning Kahneman, esqueci o nome deles agora, que eles fizeram uma pesquisa, que eles até uso isso no treinamento, eles mostram que as pessoas elas não sabem se avaliar. Então, é normal que o funcionário ele não saiba ver se ele está fazendo errado ou se está fazendo certo. Então, eu preciso dizer para as pessoas que volta e meia eu tenho um embate com um gestor dentro de sala de aula, não, o cara sabe que está errando, não, o cara sabe que está errando. Eu digo, não sabe, ele não sabe que está errando, você precisa avisar para ele. Então, assim, o que eu percebo hoje ou as chefias não querem magoar, ou as chefias acham que o cara tem que saber, e aí fogem do feedback. Eu digo, aí eu tenho uma frase que eu achei, né, que é o meu mantra, o feedback salva carreiras.
Na hora que eu estou dando feedback, eu estou ajudando uma pessoa a salvar a carreira dela, porque quantas pessoas, por falta de feedback, elas vão piorando, 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 e elas vão sendo demitidas de Chega um todos os ponto lugares, irreversível que elas são tá? demitidas. Outra coisa que eu falo, outra frase que eu achei em feedback é assim: o feedback é um direito do trabalhador e é um dever do gestor. Eu não posso me furtar disso. Eu preciso estar no meu escopo do meu cargo, dar feedback. Está na Agora, descrição do meu cargo. se a gente pudesse falar em 3 dicas para dar feedback, assim, que 3 dicas você daria para quem agora, né, está nos ouvindo e nos vendo, tem que dar um feedback para alguém? A Seja, primeira delas às vezes o é, feedback é na própria relação, né? Às vezes é tem feedback para marido, para mulher, para namorado, para para filhos, pai, para para mãe. filhos. A primeira, que eu acho que é a mais importante, ele tem que ser baseada em fatos. Eu não posso dizer, você não está trabalhando bem, eu tenho que ter o caos. Ontem, dia tal, sem exemplo, sem o fato, ele não tem valor. Tem que contextualizar e Tem que tangibilizar. contextualizar. Esse é o primeiro. A segunda, que eu acho, tem várias dicas, né? Mas a segunda, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar muita calma nessa hora. Que, por exemplo, se eu estou alterado, eu acabo praticando um assédio moral. Ele deixa de ser feedback e vira um assédio moral. E aí eu perdi a razão. E aí a Então, a gente está pessoa falando sobre. Perdão, então a gente está falando sobre a importância da inteligência emocional. emocional na hora de dar um feedback. Aí eu tenho que esperar. Tem gente que. Você vai ler os livros todos de feedback, ele vai falar: o feedback tem que ser imediato. Eu digo: depende. Depende do seu nível de calma. Se você se acalma em 5 minutos, beleza, mas algumas pessoas precisam de 24 horas. Eles têm que dormir para no dia seguinte falar, porque ele está por aqui com a pessoa, ele vai falar um monte de bobagem, ele vai perder a razão. E aí o funcionário que estava errado vira uma vítima, e eu que estava certo virei o algoz. Vai dar o feedback tem que estar equilibrado, mas quem vai receber o feedback também tem que estar equilibrado. Tem duas coisas, foi muito usado nas empresas, né? É hoje que se fala assim, que os gestores precisam observar as pessoas. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu disfarço muito bem o que eu estou sentindo. Eu posso botar uma bolinha lá verde e tá no vermelho. Então, o gestor ele tem que ter aquela sutileza de estar percebendo que uma pessoa está precisando de ajuda, está com alguma dificuldade, está vivendo, né? Porque eu estou fazendo uma mentoria agora com uma gestora e ela não podia passar pela cabeça que ela ficava... Que é um erro comum. Foco no resultado, 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 e não olhava para as pessoas. Aí eu disse a coisa básica: quem é que dá os resultados? São as pessoas. Você tem que olhar para as pessoas. Não é para o resultado, você tem que focar nas pessoas. Então, é essa mudança que a gente está vendo nas empresas hoje. Os gestores têm que olhar para as pessoas. Opa, fulano está assim, está assado, o que está acontecendo? Fulano sempre foi... Essa observação das pessoas é muito importante. Perfeito. Isso eu trabalho até muito no líder coach, né? Essa coisa de desenvolver esse tato. Com relação às pessoas também têm que aprender a separar o problema da pessoa. Nós, consultores, você pode estar no maior abacaxi do mundo, você não entrou numa sala de aula, você não está ótimo. Como é que a gente consegue isso? Senão a gente não paga nossos boletos, concorda? Concordo. Se a gente entrar lá e der uma aula ruim porque eu estou com problema, acabou, eu vou morrer de fome. Então, se você entrar, gente, olha, me desculpa, eu estou repleto de problemas, a aula vai ser horrorosa, entendeu? Meu trabalho vai ser péssimo. Os alunos vão falar, uma parte vai ter peninha na hora, mas todo mundo vai te avaliar muito mal, porque o seu papel lá é Não é isso? roupinha bacaninha e está lá ótimo, maravilhoso, entendeu? Né? Você saiu de lá, pega o problema de volta. Então, assim, todo mundo... Isso aí é o caso da inteligência emocional. Todo mundo precisa aprender isso. E se está ruim demais, chegar e falar para o chefe: chefe, eu não estou legal. Como o chefe também pode falar: gente, eu não estou legal, estou com problema, minha mãe está internada, meu filho está doente, hoje eu vou ficar quietinho aqui. Tá? Fala com as pessoas, mas não tem que ficar... ainda tem muito isso, né? A gente ainda tem isso muito nas empresas, na família, que tem pessoas que tem que sondar se você vai falar ou não, né? Não dá para falar com a pessoa hoje não, porque ela não está muito legal. É ruim isso, é muito ruim isso, né? Mas isso é o para fechando. Agora, a terceira dica, que é fundamental, assim, é a coisa de escolher as palavras. Por que no feedback a gente trabalha a comunicação?
de novo, dependendo da palavra que eu uso, eu posso transformar o feedback num assédio moral. Ela pode... Tem pessoas usando palavras erradas. O Ciro Gomes agora está pagando uma ação aquele vereador Holliday, né? Porque ele chamou, numa entrevista, ele chamou o vereador de capitão do mato. Ele usou uma palavra errada, sofreu uma ação, está pagando, o apartamento dele está sendo penhorado. Então, uma palavra errada, ela pode gerar uma ação de assédio moral. Então, escolher cada palavra que você fala ali. Porque feedback é um negócio delicado, ele é muito delicado. Posso usar uma palavra que eu ofendo as pessoas, que eu desqualifico as pessoas. A gente vive tempos estranhos, né? Onde todo mundo diz que é importante você falar e, ao mesmo tempo, você fica meio com dificuldade de falar, né? E nós, que somos jovens há mais tempo, a gente tem uma dificuldade também de quebrar, né, determinados ritos e palavras que fazem parte do nosso vocabulário e que a gente tem uma intenção absolutamente, não vou dizer pura, né, mas uma intenção mais inocente, né, e que, ao mesmo tempo, ela, para quem ouve, ela soa como uma agressão, né? Então, tem uma desconexão geracional, né? Como é que você lida com isso? Olha, eu já errei muito, né, dando aula, já errei porque eu uso uma palavra, às vezes que é uma palavra do Rio de Janeiro, quando eu estou num outro estado, a palavra não é boa, já errei. Por exemplo, nós no Rio falamos cara o tempo todo, cara para a gente não é nem mais gíria, é uma palavra, né? Você vai para o Rio Grande do Sul, eu dava aula no Rio Grande do Sul, numa escola de hotelaria, a primeira coisa que o dono da escola falou para mim, professora, não use a palavra cara aqui, tá? Cada vez que a palavra cara vinha, eu sabia que eu tinha que substituir ali pela pessoa, não podia usar a palavra cara. Agora, ele me chamava de guria. Ele podia me chamar de guria, tudo bem, né? Então, eu já errei outras, de falar uma expressão que eu estava numa brincadeira e tal. Agora, eu lido que você entra na casa das pessoas, né? Você entra na empresa das pessoas. Eu fico pisando em ovos. Para mim é fácil, porque o introvertido tem mais facilidade do que isso. O extrovertido não, porque ele fala e depois pensa. Então, o extrovertido se dá mal, né? Se dá mal. Aí eu ainda tenho uma vantagem, porque eu sou mais reflexiva, mas de vez em quando eu erro também. E eu vejo gestores também. Nas empresas, como que as empresas devem, ao mesmo tempo que elas têm hoje alguns ritos, né? Quase que manuais de boas condutas, né? Você acha interessante esses manuais? Eles são benéficos ou eles acabam engessando e são... Como é que você enxerga isso? Olha, eles são benéficos porque, principalmente com quem fala com o cliente. Tem duas coisas que acontecem com quem fala com o cliente. Você falou uma coisa errada, as pessoas vão para a internet e já lançam aquilo. A minha filha é gerente de marketing. Ela teve uma empresa que ela foi gerente de marketing e ela também fazia a comunicação com o cliente. E o que ela tinha de reclamações de coisas mais absurdas possível do cliente, e na internet, vai para a internet, vai para o Facebook, vai para o Instagram, e você tem lá. Então, assim, isso tem um impacto negativo para a empresa muito grande. Porque toda hora você está vendo as empresas passarem apertos aí, constrangimentos, terem que pedir desculpas, ter que dizer que não faz parte da nossa filosofia, que nós não aceitamos isso. Aquela pessoa não nos representa. Isso, né? Já demitimos a pessoa. É um negócio de louco. Hoje as empresas estão passando um aperto para ter isso politicamente correto. Hoje está muito complicado. Isso tudo você aborda no nosso atendimento. O atendimento, por exemplo, tem uma regra, assim, chame todo mundo de senhor e de senhora. É melhor errar por excesso de educação do que por falta de educação. Se a pessoa diz, não me chame de senhora não, que eu não sou velha, tudo bem. Mas você já vai chamando de você, então o cliente já se sente desrespeitado porque você chamou de você. Perfeito, maravilhoso. Não é assim, né? Olha, por mim, eu continuava até amanhã, entendeu? É sempre um prazer enorme estar junto com você. É sensacional. Acredito que a gente vai ter uma conversa super rica e você está sempre convidado para vir aqui no Resenhas e Demp.
Para a gente é um prazer enorme trocar ideias com você, ouvir um pouco da sua enorme experiência, né, a sua capacidade que você tem de ser múltipla em gestão de pessoas, nos seus cursos de competência, no seu curso de coaching, nos cursos de atendimento, nos cursos de liderança. Então, é muito bom ter você junto com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada pelo convite. Um abraço. Um abraço.